Mas eu Só. consigo ver a Ana. Agora eu vou. Então tá bom. Tinha dado uma trava aqui na câmera, então. Então vamos começar. Boa noite para quem está aqui conosco. Muito obrigada pela presença. Eu sou a psicóloga Ana Cristina Motter Pereira. É tão estranho falar o nome inteiro, né? Mas eu sou a Ana Cristina Motter Pereira. Eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje com a Tharissa, que é psicóloga também, a Tharissa Nicolodi. E ela vai falar um pouquinho mais sobre ela antes de começar, mas o assunto de hoje é falar sobre relacionamentos abusivos. E ela, qual que é o teu histórico, assim, com esse assunto, Tharissa? Fala um pouquinho pra gente. Bom, boa noite, né, a todos que estão aí nos acompanhando. Obrigado, Ana. Estou muito feliz com esse convite. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e é muito importante, né? Cada vez mais a gente está falando sobre isso. Eu sou formada já como psicóloga, vai fazer 7 anos. E passa rápido, né? E eu trabalho com foco em relacionamento, né? Não só o relacionamento abusivo, mas infelizmente, né, é uma demanda que é muito comum e muito frequente. E dentro disso eu sou especialista também em sexualidade. Então, vamos falar então sobre o que a gente vai falar, né? A pergunta que eu mais recebi, Tari, nas inscrições foi como identificar um relacionamento abusivo. O que as pessoas mais querem saber, todas falaram, quero saber como identificar. Então, dá umas dicas para a gente, nos explica como é que funciona isso, como é que a gente pode identificar esse relacionamento abusivo. Tá. Bom, é uma dúvida que ainda tem, né? É muito frequente essa confusão que acontece de ver alguns comportamentos que são abusivos como sendo normal, sendo natural, né? Como fazendo parte do relacionamento. Então, é muito interessante que a gente consiga diferenciar isso e entender bem quais são as características. Bom, inicialmente, o relacionamento abusivo é um tipo de violência psicológica. Ele aparece mais como manipulação. E essa manipulação, ela aparece ali no relacionamento de diversas maneiras. Eu vou explicar melhor tudo isso, mas é importante, eu acho, Ana, a gente falar que o relacionamento abusivo, ele não está só nos relacionamentos, nas relações amorosas, ela está presente em todas as relações, em relações de amizade, em relações de trabalho, né? Existem pessoas abusivas nessas relações também, familiares, e não só o homem hétero é o abusivo. É claro que é muito mais comum, é muito mais falado porque, né, os índices do homem hétero sendo o abusivo é mais comum e a mulher sendo ali a vítima, mas a mulher também pode ser uma pessoa abusiva, né? A mulher lésbica, o homem gay, então eles estão nesse cenário. Hoje eu vou falar mais sobre o relacionamento abusivo, né, nas relações amorosas. Eu acho que mais é que as pessoas querem saber, até para a gente falar um pouco da violência conjugal e ali do feminicídio, né? E mais, bom, vou usar uma linguagem mais para falar sobre o homem hétero sendo esse abusador e a mulher a vítima, então. Tá, ok. E como identificar isso, então? Bom, inicialmente, eu acho que é interessante a gente falar que a pessoa abusiva, ela não tem a cara de abusiva, né? Ah, é? Como assim? Ela não vai aparecer na cara dela, olha, eu sou abusiva. Então, por isso que é muito difícil a gente identificar, né? Porque a gente vai ali se relacionando com aquela pessoa e ela vai manipulando e quando tu vê, né? Quando tu para e tu percebe, tu já tá ali envolvida naquela situação. Então, inicialmente, como tu começa? Tu conhece aquela pessoa e aquela pessoa, ela vai te conquistar, né? A primeira fase que a gente fala, assim, é uma fase de idealização, é a fase da conquista. Então, tu vai ser conquistada, né? A mulher ali, vítima, vai ser conquistada por essa pessoa de uma maneira, assim, essa pessoa abusiva, inicialmente, ela é muito encantadora, ela é muito sedutora, né? Ela vai
fazer tudo, assim, para te agradar, né? Para estar ali presente, para te fazer sentir muito especial e muito importante, né? Essa fase da conquista, ela é muito relevante porque essa imagem do início, ela fica presente durante todo o relacionamento, né? Então, a pessoa abusiva, ela é muito observadora, então ela vai ali percebendo as tuas características, ou tu vai contar do teu relacionamento anterior, ela vai pegando ali as características do que tu não gostava, e ela vai fazer justamente aquilo que tu gostava, aquilo que tu idealizou. Então, por exemplo, tu sonha em casar, né? E daí tu vai falar alguma coisa ali, a pessoa vai usar justamente isso, né? Já vai começar a fazer planos de casamento, de morar junto. Então, ela vai ali usando dessas estratégias para tu começar a sentir que, nossa, eu achei a pessoa da minha vida, né? Essa pessoa maravilhosa. Então, ele começa assim, Ana, Então vai tipo um príncipe encantado. Um príncipe encantado que aparece na sua vida, né? Ninguém entra num relacionamento abusivo assim, não, a pessoa é abusiva, eu vou lá e eu quero esse tipo de relação para minha vida. Não, não é assim que funciona, né? Tu realmente acredita que aquela é uma boa pessoa, ela faz tu se sentir assim, ela faz tu acreditar. As outras pessoas que estão em volta, que convivem, também acreditam, né, naquela pessoa. A partir do momento que vai se relacionando, começa já a aparecer alguns sinais, assim, principalmente de controle, mas é muito sutil. E essa palavra eu vou usar muito hoje, que essa palavra ela define muito, assim, porque em muitos momentos é sutil. Como que acontece? Então essa pessoa ela já começa ali a te mandar várias mensagens por dia, mas essas mensagens não são, por exemplo, só de conversa. Não, elas são, tu chegou no trabalho? Que horas que tu vai sair? Onde é que tu tá? Com quem que tu tá? Então ela já começa ali fazendo todo aquele controle, mas de uma forma muito sutil. Eu tô preocupada com você, quero saber se tu chegou bem, né? Então a pessoa ela vai ali te buscar no trabalho, ela vai te levar em algum lugar, ela tá sempre muito presente. E no início, né, muitas vezes a gente encara isso como um carinho, né? Como uma pessoa ali, como ele é legal, ele tá vindo aqui, né? Me buscar, me levar, ele me manda várias mensagens por dia, né? Então a gente vai se envolvendo nessa situação, nesse cenário, nesse relacionamento, a gente se sente bem, a gente se sente feliz. É tipo aquele cara do livro 50 Tons de Cinza. Isso. Ele é o amor. Né? Tipo assim. E até mesmo naquele Crepúsculo também, o vampiro lá, o Edward, ele perseguia a personagem principal, né? Ele cercava ela. Que maluco isso, né, Tari? Imagina, esses livros que inspiram tantas mulheres, tantas garotas, cresceram esperando por esse príncipe encantado, né? Exatamente. E é por isso que quando a gente se depara com isso, a gente acha que é uma coisa legal, né? Poxa vida, olha só, essa pessoa tá me dando atenção, ela tá perguntando sobre mim o tempo inteiro. Só que isso é tudo, né, para te controlar. Então, tu vai ali, estando num... Chega um ponto que tu tá como se entrando numa armadilha, né? E daí tu vai fechando aquele teu espaço, vai tirando um pouco a tua autonomia. Geralmente, e é bom, assim, ficar claro que, né, eu estou falando de uma maneira geral, mas cada caso, né, tem as suas peculiaridades ali, né, Ana? Então, a gente não pode generalizar. Mas é o que geralmente acontece, né? Então, até mesmo porque tem gravidade, assim, né? Tem relacionamentos que são abusivos, mas num nível mais leve, e outros que são mais graves, assim, que levam à violência também, né? Então, não é todos se desenvolvem, não são todos que se desenvolvem da mesma forma, né? Isso. Mas, geralmente, o começo é assim, né? Começa com aquela sedução, com aquela conquista, daí ele vai ali te cercando e te controlando já de uma forma que tu percebe aquilo como um carinho, como atenção, como um afeto. Geralmente é uma pessoa que está muito presente, assim, para querer te ajudar, né, no início. Então, ele vai
né? Ah, tu tem alguma coisa para fazer, ele vai tomar a frente, ele vai, né, com a intenção de te ajudar a fazer, só que na verdade ele acaba fazendo por ti, né? Então já vai tirando a tua autonomia ali sem tu perceber. Então ele tá Ai, sempre. tu sabe que isso me lembra uma parte da. Não sei porque agora veio aquele filme Crepúsculo na minha cabeça, juro. Mas é que eu sempre fiquei muito indignada porque a garota lá, a Bella, ela tinha um carro, uma Toyota lá, uma caminhoneta que ela ganhou do pai dela. E daí o Edward fala assim: não, tu não pode mais dirigir. Agora eu vou te levar para todos os lugares. E daí eu sempre achava muito esquisito. Nossa, ela era super independente no início da historinha. E depois ela foi virando assim, mega dependente dele, porque tudo ele não deixava ela fazer, sabe? Exatamente. Então é bem nesse sentido mesmo, né? Daí a pessoa vai, sem perceber ali, perdendo a autonomia, né? Bom, daí o segundo passo, como que acontece, né? Essa pessoa, ela acaba te manipulando ali para tu se afastar das pessoas que são importantes para ti, da tua rede de apoio, né? Então, como que isso acontece? Com a tua família, né? Daí essa pessoa, um exemplo, vai dizer que eu não gosto da tua mãe, eu não gosto do teu pai, ou eu não gosto da forma como eles te tratam, né? Quando a pessoa daí combina de ver a família, daí ele acaba dizendo, não, é melhor eu não ir, né? Eu não gosto como, né, eles te tratam lá, então eu não vou, mas se tu quiser, vai sozinha. E daí aquela pessoa começa, né, já a se sentir culpada, já vai recuando de ir, já vai deixando de ir. As amigas, a mesma coisa, né? Então, no início tu até vai, só que sempre tem muitas críticas. Então, quando tu volta, normalmente tem uma briga, né? Ou até mesmo quando tu tá ali com as tuas amigas, tu tem que chegar, né? Geralmente, tira aquela foto, me diz com quem que tu tá, onde é que tu tá. A pessoa vai fazendo assim um turbilhão de mensagens, daí tira todo o teu foco para aquilo. Nossa, eu lembrei de uma coisa muito louca que aconteceu. Faz uns 3 anos, uma amiga minha, ela morava em Porto Alegre na época, mas ela veio para cá, para Balneário, e a gente foi na loja Renner. A gente tava na loja. E daí ela trabalhava na Renner, ela era designer. E daí ela assim, mostrando a coleção, as roupas, tal, não sei o que, ela ia pegar umas roupas para ela na loja. E daí ela tirou umas fotos e mandou pro namorado dela, que naquele momento estava na Europa. E daí ele falou assim, com quem que tu tá? Provavelmente, porque logo ela veio e vamos tirar uma foto aqui para mostrar para ele que eu tô na loja mesmo e eu tô com você. Quem são as pessoas que estão aqui? Então eu fiquei assim achando muito. Primeiro eu achei bonitinho porque eles iam comprar uma jaqueta igual, tá? Eles tinham que ter uma jaqueta que era a roupinha do casal. Daí ela tava tentando achar uma jaqueta para ficar igual a jaqueta dele. E daí ela falou isso, tirar foto, eu achei legal, né? Vamos tirar uma foto, lembranças? Não, para mandar pro namorado. Daí eu fiquei, que coisa estranha. Isso é muito comum mesmo, né? Daí começa ali, ok, mas era só para ele saber quem estava. Mas as pessoas não são suficientes, não são boas o suficientes para serem tuas amigas, né? Então, daí tu chega em casa e daí vem, não, mas essa menina não é legal. Nossa, como ela é invejosa. Nossa, ela não gosta de ti. Tu percebe isso, tu percebe aquilo. E vai minando, né, as tuas outras relações fora, né? Esse namorado, marido, noivo, enfim. Vai minando todas as tuas relações e para evitar uma briga, para evitar uma discussão, e até mesmo começa a pensar, poxa, realmente, eu acho que aquela minha amiga não é invejosa mesmo, não gosta de mim, ou quando eu vou na minha mãe, realmente ela me trata de uma forma que eu não gosto. E daí, né, totalmente manipulada, mas a gente não percebe nessa situação, e daí tu vai se afastando. Então, até aqui, como que, né, geralmente está essa pessoa? Ela já perdeu, né, a autonomia, porque ele acaba tomando a frente, né? Ela já está sendo controlada o tempo inteiro, então essa liberdade também já não acontece. E daí ela já está ali numa posição sozinha, né? Porque daí ela acaba se afastando das pessoas que poderiam ser o apoio ou que poderiam falar para ela, né?
se ela tá vivendo uma relação assim ou não, né? Apontar algumas coisas que não são legal, então daí ela corta. Eu já passei por uma situação, Tari, que a minha amiga, a gente fez meio que uma intervenção com ela, assim, duas amigas fomos falar com uma amiga e falamos assim, cara, por que que você não quer sair com a gente ou não quer fazer alguma coisa? Ah, não, porque o meu namorado também não sai, então eu não saio. Daí a gente ficou assim, cara, tipo, como assim? Né? Você tem o direito de fazer o que você quiser? Esse cara tá te controlando? Ele é muito ciumento? Ele tá sempre no teu pé? E o que que aconteceu? Ela ficou sem falar comigo durante 2 anos. Tá. Foi isso que aconteceu. Até porque, né, a pessoa tá ali numa posição de amar aquela pessoa, né? Ou pelo menos ela acha que ama, então ela não quer ouvir esse tipo de crítica, né? É muito difícil tu ouvir isso naquela situação, porque realmente, né, as pessoas elas não estão percebendo, né? Ah, eu tô sendo manipulada, eu tô sendo controlada. Não, né? Parece que é uma coisa natural, que é uma coisa normal de casal. Ah, todo casal é assim, né? Tu tem que falar, tu tem que dar satisfação. Ou até tem muito essa questão da senha, né? Do Instagram, das redes sociais. Então, não, tá tudo bem, né? Só que daí tu vai perdendo a tua privacidade, né? E por isso que não tá tudo bem, tu não tem mais a tua liberdade. Bom, então daí tu tá nesse cenário já, tu já tá frágil. Já tá ali meio sozinha, né? Sem a tua rede de apoio. Tu já começa a perder a tua autonomia e é controlada. Então, tu já tá frágil naquela situação. É nesse ponto que geralmente começa a piorar. Tá, Ana? Então, daí começa a vir as humilhações, né? Começa ali, quando você já tá fraca, já tá isolada, é que daí a pessoa vai começando a mostrar ainda mais a cara dela. Ela já tá mostrando, né? Só que aí, daí ela não tenta... é mais explícito, assim, né? A forma com que ela vai falar. Então, disfarça por exemplo, mais. Isso. Não disfarça mais. Exatamente. Não disfarça mais. Então, ela vai continuar tomando a frente para fazer as coisas, né? Com a intenção de te ajudar, mas no final, daí ela começa... ou no início, né? Eu vou fazer isso para ti porque tu tem muita dificuldade mesmo, né? Como tu não consegue fazer uma coisa simples, mas tudo bem, eu te ajudo, eu tô aqui, né? Então, ele já começa a colocar um pouco mais nessa manipulação a fazer tu sentir que tu não é capaz. Então, quando tu faz alguma coisa sozinha, né, tu é muito criticada por aquilo que tu faz, então não é bom o suficiente, e sempre fica relembrando aquilo que tu fez, né? E daí a pessoa chega num ponto que, bom, então eu não vou fazer, né? Porque eu sempre recebo a crítica se eu faço alguma coisa, ou se eu falo alguma coisa, então é melhor eu não fazer, é melhor eu não falar, né? E daí começa ali a dependência, né, emocional com aquela pessoa. Então eu preciso dela, né? Porque eu não consigo fazer nada direito, então se essa pessoa faz para mim, sem ela eu não vou conseguir, né? Porque daí naquela situação a visão dela é só essa pessoa, né, que é abusiva, porque ela se afastou das outras pessoas. E aí vai perdendo a identidade, né? Vai se perdendo em si mesma, e eu acho que isso é a parte mais triste, né, Ana? Porque a pessoa chega num ponto que ela mesma não se reconhece, né? Ela não sabe mais o que ela gosta de fazer, o que ela quer fazer. Ela é tão controlada nesse sentido, até muitas vezes no pensamento, no que eu penso, no que eu quero, que tu acaba deixando isso de lado, acaba perdendo isso, e daqui a pouco tu se vê numa situação que tu já nem sabe mais o que tu gosta de fazer, o que tu quer fazer, quais teus planos, quais teus sonhos, teus objetivos, né? Tu vai se perdendo ali, e muitas vezes as pessoas que vivem isso escutam muito de amigos e familiares: nossa, tu não é mais a mesma pessoa, como tu mudou, né? Uma pessoa que era muito comunicativa, que falava com todo mundo, agora chega nos lugares e é mais silenciosa, é mais quieta, é mais reservada, né? Tudo isso por um medo mesmo, da crítica, da humilhação, né? Porque muitas vezes pode se estender essa humilhação na frente das outras pessoas. Né? Porque tudo que eu faço não tá certo.
o que eu gosto de fazer é ridicularizado pela pessoa que eu tenho mais contato. Parece que a pessoa tá com um cabresto, com daqueles tapa-olho, assim, sabe? Que só enxerga a pessoa. Exatamente, porque aquela pessoa ela vai fazendo todo esse cenário para tu só enxergar isso mesmo, né? Então, tu só acaba enxergando aquilo ali. E por isso que é muito difícil, né? Então, começa críticas muito mais duras, muitas vezes da tua aparência. Então, essa pessoa, ela te conhece, ela sabe ali os teus pontos de fragilidade e ela vai justamente na tua ferida, né? Então, eu não gosto do meu nariz, ele vai falar do nariz, né? Eu não tô bem com o meu corpo, com o meu peso, enfim, se eu sou gorda, é porque eu sou gorda, se eu sou magra, é porque eu sou magra. Então, tudo é um problema, né? E essa crítica, muitas vezes, pode vir na frente das outras pessoas, né? Então, se é uma pessoa que gosta de cozinhar, ele vai criticar a comida o tempo inteiro, né? Então, todo dia, nossa, tu só sabe fazer isso. Nossa, que comida sem graça, né? Na frente dos outros, isso é muito comum também, né? A pessoa vai ali, olha só, né? Não consegue fazer nem o arroz direito. Sempre tem uma crítica, sempre tem uma humilhação, sempre fazendo a pessoa ali se sentir totalmente incapaz, né? E muito mal. Bom, cara, tem um comentário aqui, ó. Isso é em todos os relacionamentos. Será que é em todos os relacionamentos isso, Thali? Daí depende isso o quê, né? Isso, essa dinâmica, Nos relacionamentos abusivos, sim. Nos relacionamentos saudáveis, não, né? Como é que é no relacionamento saudável? Fala um pouquinho pra gente conseguir fazer esse contraponto. Bom, né, nesses exemplos que eu estava dando, por exemplo, humilhações, né? Eu até fiz um vídeo ali no meu Instagram sobre isso, que muitas vezes uma humilhação mesmo, uma crítica muito dura, fica ali como se fosse uma crítica construtiva, né? No relacionamento saudável, tu não tem que se preocupar no que tu vai falar, né? Tu não para e pensa, nossa, eu vou pensar muito bem o que eu vou falar, porque dependendo do que eu vou falar, essa pessoa ela vai me criticar, ela vai me humilhar, ela vai dizer que eu sou péssima, ela vai dizer que eu não consigo fazer nada direito. Um relacionamento saudável é para ser leve, né? Porque o amor é leve, né, Ana? Ele não tem que ser uma tensão o tempo inteiro. E em um relacionamento abusivo, a gente se sente tensa o tempo inteiro. Então, eu acabo deixando de fazer muita coisa, porque vai que eu faço, né? E essa pessoa, ela vai ali me criticar, eu vou ter que ouvir aquela crítica de novo, eu vou ter que, né, me sentir humilhada, eu vou me sentir mal, né? E muitas vezes, quando a pessoa fala que ela não tá se sentindo bem, fala tudo isso que ela percebe, né, com o intuito de tentar dialogar, de tentar conversar, ela muitas vezes é chamada de louca, ela é invalidada totalmente da sua fala, dos seus sentimentos, né? Então, tu é exagerada, tu é louca, né? Não é bem assim. Então, tudo isso vai impedindo essa pessoa de falar o que ela sente, né? De agir com naturalidade. E em um relacionamento saudável, as coisas não funcionam assim, né? Não tem que funcionar, né? De eu ficar o tempo inteiro com medo do que eu vou falar. Ah, tá. Então, foi esclarecido aqui na conversa, ó. Todos os relacionamentos, em questão de amizade, de família, é isso aí que tu falasse no início, né, Tari? Eu falei no início, Que em todos os relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, pode acontecer essa relação abusiva. Isso, exatamente. Aqui a gente vai focar mais no relacionamento amoroso, porque a gente vai falar um pouco do feminicídio, né, da violência ali conjugal nesse sentido, mas essa pessoa abusiva, ela pode estar inserida em outros contextos também. É, porque eu já conheci pessoas bem tóxicas que não eram nem namorado e nem família, eram amigos. Exatamente. Exatamente. E daí o que a gente faz? Se afasta, né? Que ninguém merece. Então, a parte de identificar, então, são esses pilares: autonomia,
E não sei mais. Sobre as humilhações, né? O afastamento ali dos teus amigos, dos teus familiares, né? Tudo isso são os indicativos ali para tu, né, ficar com alerta. Poxa, né? Muitas vezes não estão todas essas, né, esses fatores que eu falei aqui no relacionamento, né? Mas tem um que é muito forte, tem dois que é muito forte, daí tu já começa, né, a ficar alerta com como isso funciona, abrir já os teus olhos para perceber como que essa pessoa te trata ali, né? Como tu é tratada nesse relacionamento, como tu se sente nesse relacionamento, porque tu se sente o tempo inteiro tensa, com medo de falar qualquer coisa. Se tu mudou os teus hábitos, se tu mudou o teu jeito, se tu se afastou das pessoas que tu gostava antes, se tu não faz mais as coisas que te davam prazer antes do relacionamento, agora, no momento que tu tem esse relacionamento, a gente já tem que ficar alerta que não é legal, né? Não é um relacionamento saudável. É aquele famoso pisando em ovos, né? Exatamente. Pisando em ovos. E aquela história, né, do batom vermelho, não pode, esmalte vermelho, maquiagem pra quê? Você já é linda. Não precisa cortar o cabelo. Eu já passei por essa, menina. Não precisa pintar e nem cortar o cabelo. Daí eu fiz isso durante um ano. Depois eu fui lá e cortei o cabelo e recebi críticas ainda. Sim. É bem nessa situação. Nunca é suficiente. Né? Então, não, eu vou fazer, né? Porque vou agradar, não me custa nada fazer isso. Realmente ele tá certo, mas mesmo assim tu recebe a crítica. Mesmo assim tu não é boa o suficiente. Mesmo assim o que tu fez não é legal. Né? Então não importa o que tu faça, o que tu fale, né? E geralmente as pessoas que vivem isso estão sempre, né, nessa tentativa, né, de ser boa o suficiente, de conseguir ali ser amada de novo, de resgatar aquele início, né, que era tão bom. E isso é muito difícil, é muito frustrante, né? Porque eu vou falar um pouco sobre o ciclo da violência conjugal, né? Para ficar isso mais claro. Mas todo relacionamento abusivo tem violência conjugal? Violência física? Mas, assim, a violência conjugal, ela tem vários, né? Ela é dividida ali pela violência psicológica, pela violência sexual, pela violência física, né? Tem a violência moral e a patrimonial que estão dentro da Lei Maria da Penha, tá? Definido a partir dessa lei. Mas isso não quer dizer que tu tem que passar por todos para estar vivendo uma violência conjugal, doméstica, tá? Então, a violência, se tu for fazer, por exemplo, uma denúncia, a violência psicológica, o relacionamento abusivo, ele vai estar dentro da Lei Maria da Penha como violência psicológica, mas daí ele se enquadra ali na violência conjugal. Tá, entendi. Obrigada. Entende? É um tipo da violência. Então, assim, a gente fechando, né, o que é os relacionamentos ali amorosos, abusivos mais comuns, né, que geralmente acontecem. Lembrando que tem as particularidades, dependendo do relacionamento, a gente não pode fechar tudo numa caixinha, mas geralmente é assim, né, que acontece essa dinâmica desse relacionamento. E aí, Ana, como tu falou no início, né, que pode ter níveis ali, a partir disso pode ser que fique nisso, né, muito tempo, e isso já causa muito sofrimento, mas pode ser que venha daí outros tipos de violência dentro desse abuso, né, que tu já estava sofrendo. A ordem também não é uma coisa certa, é assim nessa ordem, tá? Os tipos de violência. Mas, já que a gente começou falando sobre a violência psicológica, eu acho que a partir disso a gente pode falar das outras. Então, daí depois tu pode, né, daí começar a acontecer a violência física ou a violência sexual, né, que isso é muito comum também. Mas como assim a violência sexual dentro de um relacionamento? Como é que funciona isso? É uma dúvida, né, que muitas pessoas têm mesmo por ver, é meu namorado, né, é o meu marido, então como que é uma violência sexual? Mas se enquadra dentro dessa lei a violência sexual, né, se é um ato que tu é induzida a fazer, né, ou que mesmo com a força, né, a força tu tem que participar, né, se a pessoa, ela vai ali, ela esconde o teu método contraceptivo, isso também se enquadra ali na violência sexual, se ela te força a ter um filho, se ela te força a casar, se ela te força a abortar, enfim, tudo isso aparece, né, se enquadra nessa violência sexual.
sexual. Então, se o marido tá querendo, o marido ou o namorado tá querendo transar e a esposa ou a namorada não quer, e vice-versa, né? Isso, e a pessoa vai e Forçar, transa fazer sem querer mesmo, isso também é uma violência? isso é uma violência sexual, tá? Porque não, num relacionamento saudável não deve ser assim, né? E isso fica muito confuso porque as pessoas têm nessa questão, mas como se fosse uma cláusula do casamento, como se fosse uma cláusula do namoro, eu estar disponível sexualmente para aquela pessoa quando ela quiser, né? Só que não é assim, né? Não deve ser assim. Sim, porque tem muita gente que acha que tem que agradar o marido, por exemplo, eu vou falar de mulheres que eu conheço, porque eu já ouvi muito isso. Porque, né, Mas nessa ele questão. quer e eu preciso fazer, mesmo que eu não Isso, queira. exatamente, porque tem muita manipulação ali também, né? Então, muitas vezes tu acaba escutando, tu não vai fazer, então eu vou te trair, né? Já que tu não quer, é o teu papel, como mulher tu deveria querer fazer isso, né? Então, a pessoa ali, ela fica se sentindo muito mal e fica realmente, bom, né? Se eu não fizer, ele vai me trair, né? Tem muito aquela questão, né? Se não tem em casa, busca fora, né? Só que tudo isso é uma manipulação e tu fica ali disponível, né? E muitas vezes acontece essa humilhação até durante as relações sexuais, né? Da pessoa ali ressaltar, né? Falar do teu corpo, já te humilhar naquela situação, né? Com o intuito da pessoa se sentir muito mal, né? Ou fala coisas que te magoam, ou fala de uma pessoa, né? Aleatória, ou de uma ex, enfim. Tudo isso naquela relação se enquadra como violência sexual também, tá? Então, Tá, é bom uma saber. relação saudável, tu não tem que se sentir mal, né, de ter uma relação sexual com o teu parceiro, com o teu companheiro ali, né, e tu tem que querer fazer isso, tem que ser a tua vontade, não só a vontade do outro. É importante que isso fique claro, tá? Nossa, E daí obrigada. Precisava pode, esclarecer isso mesmo. daí pode vir a violência física, né, que tapas, chutes, empurrões, enfim, que tá também dentro dessa violência conjugal. E aí, assim, como que funciona esse ciclo da violência? Tá? Ele começa com a fase. Esse ciclo da violência, né? Ela foi percebida por uma psicóloga norte-americana, tá? Eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela certo, mas é Lenore Walker, que ela percebeu, né? Fez um estudo sobre esse ciclo da violência. Então, ele aparece inicialmente, né, com a tensão, então, essas ameaças, né, essas cenas de ciúmes, essas humilhações, essas críticas, e daí ela vai ali passando por agressões, né, daí pode se agravar, né, ela começa ali com as críticas, com as humilhações, dela pode se agravar para uma agressão física, sexual, enfim. E daí, depois disso, vem a lua de mel, né? Que é chamado, e é a fase do arrependimento, né? Então, a pessoa ali, a pessoa abusiva, ela vai se arrepender, ela vai pedir desculpa, né? Muitas vezes a pessoa que é a vítima naquela situação, ela vai entrar numa fase ali de negação, de não perceber mesmo e fechar os olhos para ver o que aconteceu, o que acontece. Então, daí ele volta naquele período, naquela fase de lua de mel, a ser aquele cara lá do início, aquele príncipe, né? E daí reforça isso, daí reforça essa lembrança, poxa, ele era uma pessoa legal no início, né? Vem aquela esperança de que ele pode voltar a ser aquela pessoa, ele pode se tornar de novo essa pessoa. Só que daí isso não dura muito tempo. Tá? Daí acontece o perdão, acontece a reconciliação, geralmente é maravilhoso, mas daí logo já volta, né, a fase de tensão, que é as humilhações, as críticas, né, tudo de novo e vai, por isso que é um ciclo, né, passa de um para o outro o tempo inteiro, então é muito importante a gente falar isso, fazendo um link com relacionamento saudável de novo, né,
Eu não tenho que viver sempre uma gangorra emocional dentro do meu relacionamento. Né? Eu não tenho que me sentir o tempo inteiro, receber aquelas migalhas de amor, né? Uhum. Então, poxa, um mês inteiro ele me trata mal e 2 dias ali, um exemplo, tá? 2 dias ali ele é um príncipe. E daí eu me contento, né? Eu foco toda a minha energia naqueles dias, né? Ele foi legal. Isso, exatamente, que ele foi legal. Tudo Que por horrível, né? por uma manipulação, tá? Não é porque a pessoa quer estar ali, porque ela gosta de estar ali, não. Né? Porque é muito difícil perceber tudo isso mesmo. E quando percebe, você já está tão destruída, sua autoestima, sua autonomia, você já está tão dependente daquele relacionamento que você fica com muita dificuldade de sair, né? Quando percebe que está numa situação ruim, que não está legal, e daí você não consegue sair. E isso que eu queria te perguntar. Como é que a gente pode começar esse caminho para conseguir sair? Isso, perfeito. Então, depois que agora que a gente já conseguiu perceber mais ou menos, né, como funciona, como a gente identifica, como funciona esse ciclo, né, como ele aparece, como ele pode se agravar, né, como que a gente enfrenta isso quando a gente começa a perceber. O primeiro passo, né, é o conhecimento. Né? O conhecimento, ele nos salva em muitos aspectos da nossa vida, né? Quando tu tem conhecimento do que tu está vivendo, quando tu estuda mais sobre isso, tu lê, né, sobre essa informação. Esse é o lado bom da internet, né, que acaba trazendo bastante informação, então é muito legal. E por isso que eu disse no início que eu gosto de falar desse assunto, porque é muito legal, assim, ver as pessoas buscando esse conhecimento mesmo. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir se proteger, né? E se a gente está nesse relacionamento, para a gente conseguir identificar e tomar atitudes diferentes. Então, aposto, né, tu ter esse conhecimento é muito importante, né? Ajuda. É uma situação muito difícil e às vezes as mulheres estão ali há anos, né? Naquele mesmo ciclo, vivendo aquele sofrimento, então sozinha. É muito difícil mesmo, né? É perceber tudo isso, sair dessa situação sozinha. Então é muito importante buscar, né? Uma psicóloga, um psicólogo, alguém especializado ali, né? Para poder te ajudar, sem te julgar, sem te criticar, né, para poder te ouvir e também te informar sobre o que tu pode fazer, né. Outro profissional que também, às vezes, é legal, dependendo, né, principalmente quando tem agressão física, sexual, é um advogado, né, porque muitas vezes a gente precisa, às vezes tem filhos envolvidos, desculpa, então a gente precisa desse apoio ali jurídico, de entender como é que funciona tudo isso, né. Então, acho que é importante também retomar, né, a tua rede de apoio. Então, a partir dali que tu já teve o teu conhecimento, tu foi ali procurar os profissionais, ou até antes, se tu conseguir, mas essa é uma fase muito difícil, porque a pessoa, ela precisa admitir muitas coisas e contar muitas coisas. Às vezes, contar para a família, contar para os amigos é muito dolorido, né? Uhum. A Mas, questão do psicólogo, né, Tari, para buscar, inclusive para conseguir resgatar a força, se fortalecer, né, fortalecer a autoestima, se fortalecer enquanto mulher, enquanto pessoa, né, para ela conseguir sair disso sem culpa. As meninas estão escrevendo aqui no chat o seguinte: que ela teve uma amiga que ficou 1 ano num relacionamento assim. Ela tentou mostrar o que ela estava vendo, né, que estava sendo um relacionamento abusivo, e a amiga dela só saiu quando sentiu medo de morrer. Mesmo assim, ela ainda se culpa até hoje, no sentido de ele foi assim porque eu provocava, eu fazia tal coisa. Outra pessoa também comentou que muitas vezes vem da mulher o medo de ter feito algo de errado também, né? Ele fez isso porque eu fiz algo de errado. E também teve outra pessoa, não, a mesma pessoa comentou assim, que muitas mulheres não querem ajuda em relação a isso, né? Mas é uma questão de muito medo também, né? Às vezes nem saber que está acontecendo algo de errado, né? exato.
tem muito legal essas perguntas, assim, esses, né, esses comentários, porque tem coisas bem legais, assim, para a gente esclarecer e para a gente falar. Então, eu vou abrir aqui para lembrar de todos. Mas, enfim, isso. Às vezes a gente tem que, né, esse primeiro ali, comentário da pessoa que ficou 1 ano ali e só saiu com medo de morrer. Acontece muito, né? Quando aquele momento que cai a ficha, né? E às vezes cada pessoa é diferente, né, nesse sentido, mas tem um momento que cai a ficha, Ana. E às vezes para algumas pessoas demora mais e outras menos, mas tu tá ali meio que sozinha com aquela pessoa, às vezes tem filhos junto, alguma coisa geralmente acontece que tu chega no teu limite, né? Que tu entende que, poxa, agora já deu, eu preciso buscar ajuda, eu preciso entender melhor o que está acontecendo, né? Nesse caso foi esse medo, né? Infelizmente teve que chegar nesse ponto, né? Mas é algo que acontece bastante também. Então, ali, falando da psicóloga, ela vai estar, como tu disse, ajudando justamente nesse fortalecimento, para a pessoa conseguir enfrentar tudo isso de outra maneira, até entender o que está acontecendo, né? Assim como tu falou. E daí retomar essa rede de apoio, né? Os familiares, os amigos, para conseguir ali esse apoio, para conseguir, né, sentir melhor ali, para perceber que tu tem sim um apoio. Então é muito importante também a pessoa falar sobre isso com as pessoas que tu tinha ali, que tu acabou se afastando com os teus amigos, com a tua família, né? Isso é muito importante para a gente tem que pedir ajuda nessa situação, né, Ana? Então, as pessoas que nos amam, né, querem nos ajudar, mas muitas vezes é como falaram ali, a gente não permite, né? E como é que as pessoas podem ajudar umas às outras nesse sentido? Tá. Então, assim, como que um amigo, um familiar, né, vê aquela situação daquela pessoa e como que ela pode ajudar? É difícil, como no comentário ela falou, tem gente que parece que não quer essa ajuda. Não é a verdade, né? Porque a pessoa, ela tá num sofrimento muito grande e é muito difícil admitir que tu tá vivendo isso, que às vezes tu tá vivendo isso por anos, né? Então é muito difícil encarar tudo isso, olhar para dentro e perceber. Por isso a importância de uma ajuda ali profissional para tu conseguir lidar com tudo isso, com todas essas emoções que vêm, né? Mas é importante tu mostrar que tu apoia aquela pessoa, que tu tá ali, que tu tá presente, né? É muito difícil como amigo, como familiar, tu ver aquela pessoa sofrendo, né? E tu quer fazer alguma coisa, mas o melhor que a gente pode fazer é ouvir, é apoiar, tentar não julgar, né? Que é uma coisa difícil também. Mas é muito importante porque é bem o que tu falou antes, né, Ana? Se às vezes tu julga muito, aquela pessoa ela vai se afastando ainda mais, né? E daí é muito difícil a gente conseguir ajudar alguém que se afastou totalmente. Então, se tu conhece alguém, se tu tem alguém que vive essa situação, né? Tentar que aquela pessoa não se afaste tanto, né? Manter ali. E se a gente acabar julgando, se a gente acabar criticando, isso pode fazer a pessoa se afastar ainda mais para não ouvir também mais aquela crítica, né? Que ela já costuma ouvir no relacionamento, então ela escuta a crítica de todos os lados. Também Sim. mandar informação, às vezes um Instagram, né? Tem muito Instagram legal ali de informação sobre isso. Mandar um link aqui, né? De uma maneira bem sutil para a pessoa começar a ver sobre isso, falar sobre isso, mas é importante. Também falar, né? Para a pessoa procurar um profissional, procurar ajuda. Eu acho que essas são as formas de ajudar. Ótimo. E então, assim, isso é como a gente pode ajudar uma pessoa. E se eu tivesse nessa situação de sofrendo violência, sofrendo ameaça, como aconteceu agora, na semana passada, com uma amiga nossa aqui de Camboriú, ela passava essa situação. Ninguém estava sabendo o que estava acontecendo dentro da casa dela, poucas pessoas estavam sabendo, e aconteceu um feminicídio, né? Então, ela estava sofrendo ameaças já fazia um tempo, ela estava numa situação de risco e ela buscou a ajuda da família dela no momento em que ela foi sair de casa, porém,
aconteceu que o esposo disparou contra ela e acabou falecendo, né? Então, como é que a gente pode fazer para dar uma dica para as pessoas conseguirem sair desse relacionamento sem ter esse perigo de acontecer o que aconteceu, né? Com essa nossa amiga. Uhum. Então, olha, como eu estava falando, né, tu vai buscar o profissional, tu vai ter mais conhecimento sobre isso, tu vai buscar tua rede de apoio. Se tu tá sentindo medo, isso não quer dizer, Ana, que tu precise sofrer uma violência física para fazer uma denúncia, para fazer um boletim de ocorrência, tá? Se tu sente medo daquela pessoa, se aquela pessoa te ameaça, se aquela pessoa te persegue, e quando a pessoa tenta sair do relacionamento, isso é muito comum, né? Da pessoa, quando tu vê, ela tá lá no teu trabalho, ela tá lá onde tu tá, ela sabe, né, os locais que tu andava, então ela começa a te perseguir ali. Então é muito importante saber que a gente tem que fazer essa denúncia, né? E dependendo da gravidade ali da situação, né? Se tu sente muito medo, se tu vê que aquela pessoa tá descontrolada, e se tem violência física, muito pior, né? De fazer às vezes uma medida ali para a pessoa não se aproximar mesmo de ti, para tu não correr esse risco, e daí tentar, né, evitar o contato com essa pessoa, é muito importante. Bloquear no telefone, nas redes sociais, né, evitar conversar com essa pessoa e contar para as pessoas que convivem contigo. Então, é muito importante, né, e no teu trabalho, por exemplo, tu falar para as pessoas ali que trabalham, para o teu chefe, né, para tua chefe, para tu conseguir que elas saibam o que está acontecendo, porque todas as pessoas vão nos ajudar, né? Vão ser a nossa proteção ali naquele momento, e até para chamar a polícia, né? No caso extremo, é muito importante que nos locais que tu vai, eu vou na faculdade, eu vou no curso ou no meu trabalho, as pessoas próximas saberem quem é essa pessoa, né, entenderem o que está acontecendo, para que às vezes, né, tá na saída do trabalho, alguém já vê, já avisa, né, então nessa situação, eu tenho muito medo, ele está me ameaçando, ele está me perseguindo, ele já me bateu, eu já fiz o BO, mas daí ele está ali no lado de fora do trabalho, né? É importante tu não sair, não ter o contato, não tentar esse diálogo, né? Nesse cenário, já você não tem que ter mais o diálogo com essa pessoa, né? Então, se preserve, fique ali com as pessoas que, né, te apoiem, que se sinta segura. Então, eu não preciso me sentir culpada de não querer mais falar com uma pessoa que está me ameaçando ou que está batendo em mim, certo? Eu Exato. posso me afastar sem dó, bloquear essa pessoa da minha vida. E no caso de ter uma família com filhos, é um pouco mais complicado, né, Tari? Que daí fica com medo de que os filhos vão ficar traumatizados porque não vão mais ver o pai, enfim, toda essa situação. O que tu teria, assim, de recado para dar para essas pessoas que estão passando por isso? Isso, Ana. Então, assim, a culpa é muito presente, né? E é por isso a importância de conversar com as pessoas, de ter, né, um psicólogo ali para te ajudar a entender toda essa culpa, né? A digerir toda essa culpa, porque é algo inevitável, acaba acontecendo, né? Para tu conseguir entender e lidar melhor, muito mais fortalecida com tudo isso, né? E por isso a importância, às vezes, de uma assistência jurídica ali, uma questão de ter filhos, para tu saber exatamente o que, né, tu deve fazer, o que tu pode fazer para se proteger, para proteger essas crianças muitas vezes, né? Para que não aconteça o que aconteceu ali com a tua amiga, para não ficar nesse nível, para tu conseguir, né, voltar a viver, para tu conseguir ter um espaço para se reencontrar, para retomar a tua autoestima, como tu falou, para se dedicar a si mesma, né? Mas é um período difícil mesmo. Então, por isso que é muito importante eu ter o máximo de apoio ali possível de pessoas próximas para a gente conseguir passar por tudo da melhor maneira possível, né? E assim, se eu não tiver dinheiro para pagar uma psicóloga, um advogado, eu posso pedir ajuda na prefeitura, né, na Secretaria de Assistência Social, né? Isso, existem projetos sociais, né, que fazem toda
assistência jurídica, psicológica, mas o primeiro passo é tu fazer a denúncia ali, né? Tu fazer o boletim, ali mesmo na delegacia da mulher, eles já vão te encaminhar para esses locais, né? Então, tá. isso dependendo da gravidade do teu caso, né? Se é um caso que a pessoa não tem para onde ir, né? Não tem apoio financeiro, então ali na delegacia da mulher ela já vai te encaminhar, né? Muitas vezes tu precisa de um abrigo, tu precisa de uma assistência, né, maior, que vai ter o apoio psicológico, que vai ter o apoio jurídico, e tem muitas instituições também que é legal, que eles acabam inserindo essas mulheres, né, para fazer cursos, para retomar, assim, essa autonomia, e até mulheres que são totalmente dependentes, né, seus parceiros ali, para conseguir retomar, né, essa autonomia mesmo e a questão financeira, né. Sim, tem a Casa da Mulher, né? Eu acho que é o nome. Só Casa que aqui. das Anas, eu acho que aqui em Itajaí tem, Balneário tem, se eu não me engano. Casa das Anas? Uhum. Minhas casas. Tá, tudo bem. Poxa, que legal que tem Balneário em Itajaí. Aqui em Camboriú que está faltando ainda, né? Algum projeto nesse sentido. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento, mas. Né? Mas, assim, a delegacia da mulher de Balneário, eu até estava vendo esses dias uma live falando, ela vai abranger ali Camboriú e a região, tá? Então, esse apoio é uma delegacia bem legal, né? Não é uma delegacia como a gente, né, imagina que a gente vai se sentir ali constrangida, né? Então, ela já é a delegacia de Balneário da mulher, ela já é feita para ter esse acolhimento, né? Então, as pessoas que estão ali, elas já sabem como lidar com essa situação, elas já vivenciam isso diariamente, né? É importante para as pessoas não ter esse receio de ir, né? Muito medo acontece. E também, né, tu vai receber essa orientação, esse auxílio, caso por caso, do que tu deve fazer no teu caso específico, né? Ah, que importante saber isso, não sabia. Que a Delegacia da Mulher de Balneário também atende os casos de Camboriú, isso é bem importante. Ah, olha só, tem uma pessoa comentando aqui também que dá para pedir ajuda nas farmácias que estão com a campanha do X vermelho na mão. Verdade, verdade. Isso é uma campanha recente, né? Pelo menos eu fiquei sabendo recentemente, que daí tu não precisa falar, né? Tem muitas mulheres vivendo em situação ali de até cárcere privado, né? Então não pode sair de casa de jeito nenhum. Então, em momentos que tu consegue sair para ir numa farmácia, né? Isso é muito legal, que tu pode ali com esse sinal na mão, tu não precisa falar nada, tu vai mostrar as pessoas que trabalham na farmácia, elas já foram instruídas para saber o que fazer, né? Também muito legal que eu vi esses dias que no aplicativo da Magazine Luiza, né? Ele tem ali um botãozinho, um direcionamento para tu fazer também, né? Para tu pedir ajuda, para tu pedir socorro. Então, né? Dar essa disfarçada que vai fazer umas compras, né? Eu achei muito genial essa da Magazine Luiza. Nossa, fiquei encantada. Eu até mandei para as minhas colegas ali, as psicólogas que eu trabalho junto, assim, eu falei, gente, olha isso que incrível. Né? Até pensamos em tentar fazer algo parecido ali em Camboriú, mas ainda não saiu, mas vai sair alguma coisa, com certeza. Tá. Faz toda a diferença mesmo, né? Nossa, a gente precisa mais, ter. Né, alternativas, melhor. Sim, e porque, principalmente depois de uma situação como o que aconteceu semana passada, aconteceu em Camboriú, e aconteceu em Itajaí logo em seguida, poucos dias depois, desses feminicídios, né? As mulheres acabaram ficando com medo de denunciar, com medo, porque viram essa consequência tão grave e que estão passando por situações. Eu fui procurada por pessoas que falaram: estou passando por uma situação horrível, mas agora eu ia pedir separação, mas agora eu não vou pedir porque eu estou com medo, sabe? Então, muito complicado, assim. Nesse caso, Ana, por isso que é importante a gente começar até onde a gente consegue, até onde a gente dá conta, né? Então, se o primeiro passo eu só consigo,
né, saber a informação, buscar o conhecimento, entender o que eu estou vivendo, já é um bom passo, né? A partir disso, tu vai fazendo, né, a partir do que tu consegue, então eu vou buscar uma ajuda, eu vou retomar aquela conversa com aquela minha amiga, né? Eu vou voltar a falar com a minha família, né? Então, a partir disso, tu vai se fortalecendo para conseguir, né, tomar atitude e fazer essa denúncia. Ou em casos que é um relacionamento abusivo, que a pessoa percebe que ela não precisa, né, fazer essa denúncia, mas ela precisa sair desse relacionamento, né? Esse apoio é fundamental para isso também, né? Nos casos graves, claro, é muito mais complicado, mas nos casos, assim, do relacionamento abusivo, que a pessoa não tem medo daquilo, mas se sente muito mal, está sofrendo, também é importante a gente lembrar, né, que é difícil sair dessa situação. Mas quando a gente se abre para as pessoas que nos amam ali, estar próximas, quando a gente se abre o nosso olhar para tentar entender o que a gente está vivendo, o que será que eu estou vivendo nessa situação, como é que funciona, né? A gente busca esse conhecimento, isso já vai nos fortalecendo para a gente tomar outras atitudes a partir disso mais difíceis, né? Sim, sim, a rede de apoio é essencial, né? Ter os amigos, familiares por perto é essencial. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre qual que é a diferença entre um assassinato e um feminicídio. Qual que é a diferença entre essas duas nomenclaturas? Bom, Ana, por isso que eu falei ali do apoio jurídico, que eu acho que uma advogada poderia explicar melhor as nomenclaturas até na lei, né? Mas eu acho legal a gente falar que feminicídio é mais esse crime focado na mulher mesmo, né? A violência de gênero ali. Então, é isso, né? A maior diferença que eu acho que é relevante a gente falar. Mas é muito válido a gente estar buscando essa assistência. Eu vi na OAB de Camboriú até, eu acho que elas estão fazendo algumas lives, né? Falando sobre essa questão, e tem alguns advogados também, depois eu posso passar no Instagram, para a gente conseguir mais informação até nessas nomenclaturas, para conseguir diferenciar, eu tenho que fazer o boletim de ocorrência, né? Será que o meu caso se enquadra ou não? Eu acho que é muito legal. Show. Eu acho, pelo que eu tenho lido, é a diferença do crime que antes se chamava passional, né, contra a mulher. Então, tirando esse nome romantizado de passional, né, por causa de amor demais, não amor demais, né, não, amor de menos, né? Então, e essa a nomenclatura que fez toda a diferença, né, para a gente encarar isso da maneira que é e não, como tu falou, de uma maneira romantizada, né? Eu até queria citar um seriado da Netflix que chama Coisa Mais Linda, para todas as pessoas que estão aqui assistindo. Não sei se você já viu, Eu vi a primeira temporada. Então, termina de uma forma bombástica, né? Pois esse seriado, a primeira temporada, principalmente, fala de A a Z o que é um relacionamento abusivo, tóxico, com violência doméstica, todo o ciclo da violência, tudo. Parece um PhD nesse assunto, né? Porque tem todos os exemplos disso e, inclusive, os exemplos de como a rede de apoio é importante para ajudar a sair dessa situação, né? Então, eu sugiro que vocês assistam esse seriado, que é bem legal, assim, um seriado brasileiro da Netflix e que dá orgulho, porque foi muito bom. Sim. Aí, essa ferramenta de seriados, de filme, é muito legal para a gente começar, né, a ter esse olhar também mais atento. Depois que a gente já tem um conhecimento ali, qualquer coisa, a gente já fica mais antenada de perceber, né? Sim, veja bem, você começou a falar, eu já liguei lá com 50 tons de cinza, Crepúsculo, Coisa Mais Linda, e se a gente for, vai ter muito mais assunto, né? Coisa Mais Linda é o nome do seriado. Estão perguntando aqui. Eu vou escrever aqui também, tá? É a coisa mais linda mesmo, é bem legal. E eu coloquei aqui no chat o nosso Instagram, né? A da Tharissa é psicóloga Tharissa Nicolotti.
e o meu é Empodera Gente. Se vocês tiverem interesse de seguir a gente lá, eu agradeço. Sim. Porque a Tharissa fala bastante sobre essa questão do relacionamento, porque é teu foco, né, Thari? Uhum. Então, eu já vi materiais lá muito bons, eu indico muito. E eu falo mais sobre empoderamento mesmo. Empoderamento no geral. Mas, mais alguma dúvida, pessoal, que está aqui com a gente ainda? Acho que não, talvez. Se vocês... Qualquer coisa, né, pode mandar lá nos nossos, né, Instagram, né, Ana, se surgir uma dúvida depois, né, até para um apoio, enfim, né, eu me ali a estar respondendo e ajudando como for possível ali. Isso, mesmo que não esteja passando, mas tem alguma dúvida, e se estiver passando também pode procurar qualquer uma de nós, que a gente vai fazer o máximo possível para ajudar, tá? Ai, que legal, ó. Foi ótimo. Não tenho dúvidas, porque foi ótimo. Outra pessoa falou assim, que delícia de conversa. Então, assim, a gente já tô com um coraçãozinho quente aqui, já pensando que deu certo. É isso aí. A gente... Foi ótimo, adorei. Eu queria antes indicar um Instagram também, que eu participo como voluntária, também é bem legal, Foi Abusivo Por Quê? Ele só fala de relacionamento abusivo, ele explica ali e também oferece esse apoio, Ana, de quem, né, não tem condições, não é psicoterapia, né, é um atendimento, assim, pontual para tirar dúvidas mesmo, para acolher, e também tem um atendimento jurídico, que é bem legal, porque surgem bastante dúvidas, então dê uma olhadinha também nesse perfil, tem bastante informação e bastante conhecimento legal, até para mandar para aquela amiga, né, aquele familiar que tu sabe que está passando por isso, muitas vezes é legal porque é bem interativo. Nossa, incrível. Confere ali se eu escrevi certinho no chat, tá? Não sabia que você participava disso, achei ótimo, vou seguir também. É bem legal. Em outro momento, seria legal falar sobre a violência doméstica ou mesmo a misoginia como um problema estrutural. Muitas das dúvidas é sobre como ajudar. Uhum, muito bom, informação é tudo. Então, gente, Thari, quer fazer as suas considerações finais desse encontro? Sim, eu estou muito feliz, né, de a gente ter feito esse encontro. Espero que a gente faça mais encontros e ali as sugestões de, né, a gente falar mais sobre isso, de outras formas também, outros assuntos também a gente pode combinar também para falar sobre relacionamento saudável de uma maneira, né, mais clara. Acho que é muito legal. Mas primeiro é importante a gente ter certeza do que não é legal, né? A gente conseguir entender isso, porque quando a gente entende verdadeiramente é quando a gente se protege também de ter esse tipo de relação e valoriza quando a gente encontra uma pessoa legal, né? Quando a gente entende que essas relações sim existem. Então, estou muito feliz por essa nossa conversa. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vão lá, me mande no Instagram, que eu vou adorar também poder ajudar. Obrigada, Ana, pelo convite. Estou muito feliz. Nossa, eu estou muito feliz, Thari. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, esse desafio. E a próxima live nós vamos fazer no Instagram. Vamos lá. Obrigada a todo mundo que se inscreveu, que veio aqui, que participou, né, dessa nossa conversa. Muito bom. Muito obrigada, gente. Quem compareceu, eu fico muito grata de vocês terem vindo e participado. Os comentários foram muito válidos, muito legal mesmo. E a gente vai ficando por aqui. Beijo.